do Espírito Santo. Onde nós estamos, e onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está, se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós queremos reconhecer a presença do Espírito Santo. Louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, a pastora Cristina, e começar na graça, na misericórdia, e como o pastor Evandro falou no início, com muito tremor e temor. Amém? Poder se assentar. Glória a Deus. Irmãos, sob a orientação do nosso reverendo, eu vou pedir só uma água aqui, quem puder. Sob a orientação do nosso reverendo ontem, ele, assim como instruiu o pastor Evandro, também me instruiu, montando esse esboço para falarmos sobre Antioquia da Síria e os movimentos que ali ocorreram na cidade. Mas antes a gente queria falar um pouco, por mais que você, às vezes as pessoas não gostam muito de geografia, mas é interessante saber a história das cidades, a história dos povos, a história de tudo, para entender que a igreja floresceu. Vamos reconhecer a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. Para entender que a igreja floresceu em cidades proeminentes da época, em circunstâncias muito desfavoráveis, muito promíscua. Para hoje a gente não ter uma desculpa dizer que é muito difícil. Para eles lá a dificuldade foi tamanha, tá? E eu queria começar abrindo com vocês, a gente que está conversando sobre essa cidade, lá em Atos, né? Lá em Atos capítulo 11, glória a Deus. A partir do versículo 19, a gente vai fazer uma pequena leitura, para a gente ir caminhando um pouquinho. Atos capítulo 11, capítulo 11, versículo 19, diz assim: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram então Barnabé até Antioquia. Amém. Só até aí, a gente queria falar um pouco sobre essa cidade. Essa cidade se tornou pátria de o apóstolo São Paulo, teve muitos anos em Antioquia. Antioquia foi uma cidade que se tornou um empreendimento missionário, porque a partir de Antioquia as coisas começaram a acontecer. Lembremos que no ano 70, com a destruição de Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém, começou muito perseguida, agora ela vai se residir em Antioquia da Síria. E Antioquia da Síria vai ser 7 vezes maior do que ela era entre os anos 34, 60, depois do ano 70 ela vai ser maior ainda. E aí os missionários que dali surgirão missionários para diversas partes do mundo. Haja vista que nós já temos analisado as viagens missionárias de Paulo. As viagens missionárias que a maioria delas partiram dali de Antioquia da Síria. Bom, nós trouxemos para vocês algumas apresentações para a gente falar um pouco dessa cidade e perceber que a igreja vai estar neste local. Agora, eu queria que vocês prestassem bem atenção, com a gente conversando e mostrando todas essas informações, para que hoje, em qualquer circunstância que formos pregar o Evangelho, qualquer circunstância que você vai estar, ou inserido em qualquer ciclo, você saiba, poxa, se Deus foi com eles, com cidades piores, com circunstâncias precárias para o Evangelho, como não fará comigo no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, no estado onde eu vou morar? Amém? Antioquia era uma grande cidade. Eu tenho uma imagem para vocês, um rascunho de um cartógrafo antigo. Era uma grande cidade.
E ali mais de 500 mil de habitantes habitavam ali. Ela é a terceira cidade de maior prominência do império. A primeira cidade é Roma, cidade do império, Alexandria e depois é Antioquia da Síria. Lembremos que nós estamos falando de Antioquia da Síria. Ela está localizada sobre o rio Orontes, né? A Antioquia da Síria era uma metrópole do Oriente, tá? E a residência legal imperial da Síria. Então, havia ali em Antioquia da Síria um apreço muito grande pelo império. Depois de Jerusalém, a cidade de Antioquia estava destinada a ser a segunda mãe da igreja. Por quê? Com a destruição de Jerusalém, a Antioquia vai abrigar muitos convertidos ali, oriundo das perseguições, principalmente após o ano 70, da era cristã. Eu trouxe a vocês aqui um mapa, tem uma seta em vermelho, não sei se todos conseguem ver ali a Síria e Antioquia, que é a cidade ali onde nós estamos falando. É uma região diferente da região da Pisídia, que tem uma Antioquia na Pisídia. Lembremos, existem 16 cidades com o nome Antioquia, tá? 16 cidades. E essa Antioquia, a capital do Império Seleucida. É importante vocês lembrar um pouquinho disso, porque o território, esse território aconteceu, esse domínio todo, logo depois da morte de Alexandre o Grande. Lembremos, quando Alexandre o Grande morreu, ele deixou o seu governo na mão de 4 generais. Um desses generais era Seleuco I Nicator. Seleuco I Nicator. Esse Seleuco I, quer dizer, ele então pegou toda a área e deixou um governo seleucida. Tem um mapa próximo, pode passar isso. Você está vendo essa parte mais escura? É o governo seleucida. E quando você... Presta aqui um laser. Quando você pega aqui toda essa parte que era o governo do Seleucida, aqui você percebe, ó, tem aqui próximo aqui a Anatólia. Lembra quando o pastor explicou sobre a Ásia Menor? Também é chamada de Anatólia. Então esse governo chegava até aqui. Agora, mais abaixo aqui era a Antioquia, aqui a parte da Síria. Então o governo Seleucida, ele percorria toda essa região. Então esse general de Alexandre, ele abrangeu todo o seu domínio, o seu controle sobre esses termos que eu mostrei a vocês. E essa era a mais famosa das 16 cidades estabelecida por ele. Por que ela tem o nome Antioquia? Porque ele deu o nome do pai. Então, como ele queria fazer uma honra ao pai, ele então deu o nome, Antíoco deu o nome da cidade. E nos dias do Império Romano, Antioquia ela tinha estava entrelaçada com todos os centros dos grandes impérios. Aqui é um mapa já do Império Romano, que é uma outra situação de ver a Antioquia. Também tem uma seta vermelha aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Aqui está meio mais clarinho, mas tem aqui uma seta vermelha mostrando a Antioquia. E logo abaixo tem uma coisa importante, que é o porto de Seleucida. Esse porto era tão importante porque ligava Antioquia aos grandes comércios do mundo antigo. É interessante que quando a gente já estudou aqui, mas é bom relembrar, toda grande cidade que tinha um porto era uma cidade importante para comércio. Sendo cidade importante para comércio, era-se valorizado essa cidade. Então, se valorizava muito a Antioquia por causa desse porto que se fazia muito comércio. E mesmo sobre o Seleucida, os habitantes de Antioquia ali, gente, haviam obtido a reputação de quê? De serem mais enérgicos, insolentes, instáveis. Eles, por ter tamanha proporção, principalmente no comércio, eles achavam que Roma dependia deles para isso. Muitas coisas partiam deles para isso. Então, eles achavam que podiam fazer o que quisessem ali. Daí as revoltas, eram muitas revoltas lá em Antioquia. E isso manifestou, essas revoltas todas, então um governo mais preciso de Roma na cidade de Antioquia. E mesmo assim, ela tornou-se, por sua cultura, foi abrangente naquele lugar. Ali ela se impôs e Roma reconhecia o governo
o governo de Antioquia e tinha nela muitos interesses, principalmente por causa desse porto. Esse porto importante, que dali o apóstolo São Paulo partiu para o Chipre. Lá em Seleucia, tem um mapa, aqui, ó, não sei se você está vendo aqui, um mapa para a gente ver aqui a Seleucia, que está aqui, era um porto, e aqui Antioquia. Então o apóstolo São Paulo é daqui que ele sai para o Chipre. Ele pega uma embarcação ali e vai para o Chipre ali. E essa cidade de comércio, essa cidade que tinha uma cultura específica para Antioquia, uma mistura de greco-romana naquela cidade, ela vai se tornar um importante campo e berço do florescimento do evangelho naquele lugar. Agora, é interessante a gente lembrar sempre que quando a Síria se tornou uma província romana, no ano 64 depois de Cristo, a Síria vai ser conquistada e vai se tornar, Pompeu ele consegue governar a Síria e leva a Síria para ela. Bom, governando a Síria, toda essa região passa a ser do Império Romano. Então, o Império Romano, ele governa tudo. E não só a Síria. A gente já falou aqui dos governos romanos. Nós falamos da própria Ásia, nós falamos da própria Ásia Menor, nós falamos da Grécia, a Magna Grécia, tudo isso debaixo do Império Romano. E o Império Romano não anexou só a Síria, mas a Sicília também. A Sicília foi uma parte que estava dentro da Ásia, mas que foi anexada também à Síria, principalmente ali no ano 25 depois de Cristo. Agora, é interessante lembrarmos que, nessa época, essa cidade era a terceira maior cidade do mundo. Então, você imagina o lugar de proeminência que tem uma Antioquia, a terceira maior do mundo. Primeira, Roma, a cidade do Império, Alexandria, no Egito, que era a segunda cidade para o Império Romano mais importante, e agora nós estamos dentro de Antioquia, pela importância na confluência de povos. Ela era uma cidade cosmopolita. Pastor, o que era uma cidade cosmopolita? Abrigava a Antioquia várias etnias. Então, ali você tem vários povos. Isso faz dela uma cidade cosmopolita. Então, quando você ouve falar o que é uma cidade cosmopolita, são vários povos que abriga naquele território. Então, você tem, numa cidade de Antioquia, você imagina o evangelho sendo pregado para diversas nações, ali em um só lugar. Você imagina, em um único quê? Lugar. Bom, nós temos ali Júlio César, Augusto, Tibério, vão ampliar e proteger a cidade de tamanha importância que ela tem para o próprio império. Então, tudo aquilo que para o Império Romano era importante, o Império Romano ia vitalizar. Por isso, quando a gente fala, que o reverendo nos orienta a falar da Macedônia, por exemplo, o Império Romano não tinha muitas partes da Macedônia que eles achavam que era tolice você investir na Macedônia. Então, onde eu vou investir? Filipos, parte de Filipos, porque está em fronteira com outras regiões grandiosas. Agora, a grande parte da Macedônia era largada ao ermo. Por quê? Porque não dava muito produto para os romanos. Daí a igreja, quando a gente fala que a igreja da Macedônia ofertou mais, e diz o apóstolo Paulo que eles eram mais pobres, é porque eram mesmo, eles vinham de situações bem precárias. Bem precárias. Então o Império Romano tinha essa visão das suas colônias, o que vale a pena e o que não vale. Então, eu vou investir naquilo que vale a pena. E interessante que Antioquia era um centro de comércio. Só para vocês entenderem, quando a gente chegar lá e começar a caminhar, aí você vai ter na sua mente quem era. Além de capital política, tá? Os produtos da Síria passavam por ela, então tudo vem por Antioquia. Tudo ali, as terras do Mediterrâneo, Antioquia era parte importante. E como ficava próximo das fronteiras entre o mundo greco-romano consolidado no Oriente, era, como eu falei para você, uma confluência de povos. Eu trouxe uma imagem para vocês, mais uma imagem antiga, de uma descrição de como seria, quer dizer, era um lugar ideal para a igreja se expandir, porque ela era essencialmente pagã. Era uma cidade essencialmente gentílica, por mais que ali existia judeus. Por mais que ali existia o quê? Judeus. Ela possuía uma magnífica colunata construída por Herodes, porque Herodes, o Grande, muito obrigado, missionária Daiane. Herodes, o Grande, ele também
teve algumas... Ele foi um grande construtor e não ficou de fora Antioquia para agradar os romanos. Ele fez uma das... Ela era uma cidade cercada por 400 torres fortificadas. E Herodes o Grande teve aí o seu papel do embelezamento na cidade também, pelo seu poder de grande glória nas suas construções. Agora, olhe uma coisa comigo, preste bem atenção. Ela era uma cidade completamente religiosa. Eu trouxe a vocês aqui um dado histórico. Afrodite era a deusa do amor. Era cultuadíssima fervorosamente na cidade. Onde tem Afrodite, a gente aprendeu isso aqui quando o reverendo pregou sobre Corinto. Onde tem Afrodite, tem o quê? Prostituição. Então, vai guardando isso na mente. Então, ela era uma cidade de muita prostituição. Então, a primeira coisa que nós temos, Afrodite aí, um culto a Afrodite fervoroso. Segundo Deus cultuado nessa cidade é o Senhor Hefesto, Deus do armamento. Então, era uma cidade que priorizava muito as políticas, as guerras, se cunhava moeda, os romanos cunhavam moeda em Antioquia. Preparavam, as esfinges eram talhadas no bronze das moedas romanas em Antioquia. Então, você vai vendo que a importância de Antioquia. Uma outra coisa interessante aí, que nós temos Apolo e Artemis, que eram outros deuses cultuados. E é interessante, eu botei aí para vocês darem uma olhada, quer dizer, em Antioquia ficava o famoso bosque de Dafne, quartel-general do culto de Apolo e Artemis, que se tornou famoso na degradação devido a ritos orgíacos. Então você imagina, a igreja, eles estão em Jerusalém sob perseguição após a morte de Estevão. Então, os cristãos vão fugir, vão sair dali. Só que estão indo para uma cidade, olha o contexto de Antioquia. Olha o contexto. Os ritos orgíacos ali eram terríveis. E outra coisa, quando a gente fala desses ritos, você imagina a Corinto, que a gente já estudou sobre Corinto aqui. Você imagina como viviam, o apóstolo São Paulo escrevendo, repreendendo na sua carta toda aquela imoralidade. Agora, isso estava sendo vivenciado agora, antes disso, antes de você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, está sendo vivenciado em Antioquia. Está sendo vivenciado aonde? Em Antioquia. Aí eu coloquei para vocês aqui, o que havia na cidade, quer dizer, charlatões, comerciantes, feiticeiros. Isso tudo era o que vai compondo a cidade de Antioquia. Quer dizer, sacerdotes, impostores, bailarinas, quer dizer, dançarinas do culto a Artemis, os heróis dos grandes circos que se montavam, os grandes jogos olímpicos, os teatros, competições, os gladiadores, bailes, cortejos, luxúria, orgias desenfreadas, superstições, doentias. Quer dizer, tudo isso tinha na cidade de Antioquia. Está bem pego lá. E é interessante porque... na sua religiosidade pagã, revestida de toda essa imoralidade, queria dar um status meio que glorioso. Porque o que os antioquinos queriam mostrar? Que toda essa impureza, que hoje chamamos de impureza, eles não chamavam de impureza, para eles era sagrado, porque adivinha de deuses. Adivinha de Afrodite, adivinha de Artemis, adivinha de Apolo. Então era sagrada, não se utilizava nem a palavra santo. E santo vem a gente que sabe o que é santo. Eles não, eles diziam que era sagrado, que aquilo ali vinha dos deuses. E isso dava esse status para a cidade de Antioquia. Além disso, Antioquia também tinha muitas doutrinas orientais, porque os antioquinos exaltavam os instintos. Então, o que ele sentisse virava doutrina. Então, isso era seguido, vinha se seguindo por muitos que moravam naquele lugar. E aí, quer dizer, os cultos orgíacos, que eram divinizados, tornou-se então um vício na cidade. Então era uma cidade viciosa, era uma cidade que a prática da imoralidade era algo para ele intrínseco à vida, ao estilo de vida, ao cotidiano sempre. Foi em Antioquia um centro internacional de vício. Você imagina, porque se ela é um local onde passam muitas pessoas, se ela é um local onde há confluência de povos, então ela é internacional.
E se ela é internacional, ela exporta muita coisa. E se ela exporta muita coisa, aquilo sai dali e vai para outros cantos do mundo. E você imagina que ela, sendo uma cidade internacional do vício, quanta podridão não saiu de Antioquia. Mas nós veremos também que a fé cristã vai fazer sua aparição lá. E Antioquia passará a exportar a fé, exportar missionários, exportar homens de Deus. Por isso que você não pode dizer nunca que aquele lugar, não tem jeito para aquele lugar. E ali o senhor não conhece, ali o pessoal, o coração é muito duro. E olha, ali é só macumbeira, só feiticeiro. Mas vem cá, é pior que Antioquia? Não há lugar difícil para Deus, meu irmão. Pode ter certeza. Não há lugar, não há pessoa difícil para Deus. Amém? E essa cidade de Antioquia, mais do que qualquer outra, tinha uma necessidade urgente da mensagem do Evangelho. Da mensagem do Evangelho. Agora, é interessante que quando falamos de população em Antioquia, nós temos de cara ali que governa e preenche a geografia, primeiro os romanos, que estavam ali presentes, nós temos os gregos que estavam ali presentes, nós temos o próprio sírio, o povo sírio, que era uma etnia, e esse povo era um povo antigo, e estava ali presente, e nós temos os judeus. Os judeus também tinham sua parcela ali para compor todo aquele quadro da população de antioquinos, tá bom? Agora, é interessante a gente lembrar, eu coloquei para vocês aí, do ponto de vista religioso, tá ali. Havia 4 grupos em Antioquias, 4 grupos. Os judeus, que estavam ali, tinham sinagogas, os prosélitos, que eram os conversos dos judeus, havia muitos simpatizantes do judaísmo. Isso é tão sério que a primeira vez que aparece a palavra Antioquia, ela está no capítulo 6, vamos abrir, ela está no capítulo 6 de Atos. O capítulo 6, versículo 4, é a primeira vez mencionada Antioquia. E ele diz assim, capítulo 6, versículo 5, perdão. E este parecer contentou a todos, toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau. Ele era o quê? Prosélito de Antioquia. Era um daqueles conversos que tinha em Antioquia. Tá? Então, nós temos os cristãos que vão sustemente a Deus, vão estar ali, e nós temos uma população pagã. Agora, essa população pagã de Antioquia, irmãos, você imagina a prática daquilo que reprovamos, a prática daquilo que não aceitamos como puro, é o que convivia, os cristãos vão estar no meio deles. Os cristãos vão conviver naquela circunstância sem se contaminar. Vão conviver naquele meio sem se contaminar. Pelo contrário, eles que irão influenciar esses homens, essas mulheres, eles, os cristãos. Ao ponto, nós vamos ler depois, quando esses cristãos, imagina, a cidade ela caminha por isso. Os judeus estão lá na sua parcela menor, mas estão lá na Antioquia, dentro das suas sinagogas, sem muita influência. Quer dizer, não mexia com a vida promíscua, a vida pecaminosa de Antioquia. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Estão lá. Aí vai chegar um grupo agora, só que esse grupo que vai chegar agora é um grupo diferente. Diferente. Por quê? Porque você imagina, a cidade é desse jeito. Aí eles começam agora a mostrar seu estilo de vida. Quando os antioquinos começam a olhar o estilo de vida daqueles cidadãos ali, sabe, aqueles que estão ali, que vieram de Jerusalém, que vieram perseguidos, aí imediatamente, então vamos ler isso aqui depois, ele vai dizer o seguinte, olha, eles são cristãos. Perceba que isso vem da boca de uma cidade gentia. Vem de um não crente. Vamos botar assim para a gente entender melhor? Vem de um não crente. Ah, não. Esses aí são cristãos. O que significa isso? Esses aí têm algo que tinha em Cristo. São partidários.
Esses aí falam como Cristo, andam como Cristo, vivem como Cristo, pregam como Cristo, fazem negócios como se Cristo fizesse, andam sobre as pessoas com o andar de Cristo. Então são cristãos. São diferentes da gente. Nós somos esse tipo de pessoa. Agora, esses aí, não, eles são diferentes. Essa diferença vai alcançar o coração desses pagãos. E isso tem que acontecer hoje, nesse mundo e na Antioquia de hoje. Nós estamos vivendo uma Antioquia hoje. Nós estamos vivendo uma Antioquia hoje porque vemos, irmãos, as situações no mundo. Você vê que agora, eu não sei quem acompanhou recentemente, uma das maiores casas de lanches do mundo, né, que é o Burger King. Ou seja, eles produziram um vídeo para apoiar a comunidade LGBT com crianças. E aí eles pegaram as crianças que os pais têm envolvimento homossexual e colocou as crianças para falar. Então você vê a Antioquia que nós estamos vivendo hoje. Agora, nós, assim como os crentes lá revolucionaram e transformaram aquela sociedade, agora é a nossa vez de transformar a nossa Antioquia de hoje. Agora é a nossa vez de pregar, de botar o nosso estilo de vida, de, mostrar ao mundo quem nós somos. Agora é a nossa vez, é a nossa hora. Você imagina os cristãos sendo inseridos em algum contexto de trabalho em Antioquia. E ali eles vão conviver, imagina, numa parte pública, ou algum artesão, vão conviver em alguma área ou circunstância, e aí daqui a pouco aquele senhor, aquele patrão tem o contato com aquele Cristo, com aquela reprodução de Cristo naquele cidadão. É isso aí que fez com que a igreja em Antioquia crescesse e prosperasse. Crescesse e prosperasse. Eu vou dizer mais a vocês. Antioquia, a importância de Antioquia é muito grande. Até porque, você imagina, se depois do ano 70, Jerusalém destruída, o general Tito, sob os governos de Jerusalém, os cristãos perseguidos, se espalhando, Antioquia ainda consegue ficar de pé. Então ela vai produzir uma teologia bíblica, ela vai produzir aquilo que os apóstolos produziam, porque nós vemos que quando você olha para a história da igreja e por muitos lugares que o cristianismo foi passando, muitos desses lugares foram se desvirtuando, mas quando você fica no que os apóstolos pregaram, quando você fica dentro daquilo que o Senhor Jesus falou, essa é a segurança da nossa salvação. E essa foi a segurança da igreja de Antioquia, principalmente no primeiro século, porque exportou missionários, homens de Deus, para pregar para o mundo. Haja vista que Paulo, em todas as suas viagens, quando ele voltava, ele regressava para que igreja? Antioquia. Amém? Regressava para o quê? Antioquia. O evangelho chega ali, tá? Não por meio das viagens missionárias. Lembremos que ele vai chegar lá por causa da perseguição, isso é antes das viagens missionárias. Quando Estevão morre, vai se instaurar uma perseguição ferrenha em Jerusalém. E aí, lá no capítulo 11, que a gente leu com vocês, né? Lá no capítulo 11, quando fala que os que foram dispersos pela perseguição, quer dizer, chegaram até Antioquia. Agora, é interessante que essa chegada até Antioquia, eles primeiro começam, lá o versículo 20 diz assim, ó, e havia entre ele alguns varões de Chipre, Cirene, 11 e 20, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. Você vê, qual era o assunto deles? Qual era o assunto? Quer dizer, o assunto é Cristo. O assunto é o Senhor Jesus Cristo. Então, você tem duas estratégias, basicamente, deles. Primeiro, quando eles chegam, vão falar aos judeus, no versículo 19, né? E não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Aí os homens de Chipre, de Cirene, quando eles entram dentro da Antioquia, eles vão para um outro alcance, vamos para os gregos. Vamos pregar para essa parcela pagã agora.
para esse povo que não conhece nada de Deus. Às vezes hoje a gente fica meio assustado com espíritas, com kardecista, com outro qualquer tipo de religião, e o mundo é cheio de religião, você sabe disso. Nós temos hoje muitas religiões no mundo, e das mais estranhas que você possa imaginar. Só que isso era, para os antioquinos, aqui os crentes antioquinos, que chegaram lá agora, um ingrediente para a pregação do evangelho. Então nós não podemos nos assustar quando alguém diz, sou espírita, nos assustar quando alguém diz, sou satanista. Não, pelo contrário, nós temos que pregar a Cristo. Olha o que ele está dizendo, prega a Cristo. E quer dizer, ele diz assim, falaram aos gregos anunciando Jesus Cristo. Aí interessante, o grupo de refugiados judeus convertidos a Cristo, vindo de Jerusalém, assim como homens originários de Chipre, Cirene, estabelecem na cidade. Às vezes o reverendo tem falado isso aqui, né? Você pode mudar para um estado e levar a igreja. Você vê, eles se estabeleceram na cidade com o intuito de pregar, com o intuito de anunciar o Senhor. Agora, esses refugiados propagavam a fé. Esses refugiados, eles não chegavam ali para tentar, não, eu tenho que, primeiro eu vou ter, ninguém pode saber que eu sou crente. Tem cada coisa que a gente já ouve nessa situação, né? Vai dirigir um projeto no lar, aí vai evangelizar na Redondeza, aí, na casa de fulano, mas ela é da igreja? Quer dizer, nem sabe que aquela família é da igreja. Não, nós temos que ter isso como alvo da nossa vida, alvo da vida, enquanto estamos aqui. Todos têm que saber do meu Salvador. Todos têm que conhecer a minha fé. Todos têm que conhecer o que eu acredito. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, quer dizer, essa pregação toda que haverá em Antioquia, é uma pregação tão especial, porque eles não vão temendo, porque às vezes as pessoas vão muito temerosas, né? Eles não querem nem saber o que vão encontrar, eles vão primeiro pregar a verdade que os libertou. Eles vão pregar a verdade que eles foram salvos. E você imagina, você conviver numa cidade de muitos deuses, cada um tem sua verdade. Para mim, Afrodite salva. Para mim, Apolo é o verdadeiro. Para mim, Artemis é o mais importante. Só que esses cristãos, eles sabiam que o verdadeiro era aquele que morreu e ressuscitou. O verdadeiro é aquele que foi à cruz e perdoou os pecados. O verdadeiro é aquele que lavou a alma daqueles homens, daquelas mulheres, e agora eles estavam dispostos até a dar suas vidas pelo Senhor. Estavam dispostos a entregar tudo por algo que Deus fez na vida deles. E por isso eles vão para a pregação. Por isso eles vão para frente. Amém? E aí eu trouxe um outro dado para vocês, que dado o intenso tráfico de caravanas, a notícia daquela fundação chegou rapidamente à cidade de Jerusalém. Os cristãos trabalharam. Os crentes chegam ali, eles começam a trabalhar, começam a evangelizar. Às vezes é tão ruim quando você está num determinado lugar, e aí está ali, você faz, você prega, mas sempre tem um ou outro que não faz. O ideal é que todos nós venhamos a trabalhar para Cristo. Os crentes, quando saíram de Jerusalém e foram para Antioquia, começaram a trabalhar. A primeira missão é, vamos pregar. Isso quer dizer o seguinte, eu cheguei no meu trabalho, cheguei aonde você está inserido numa sociedade, sabe qual é o alvo principal ali? Não é ganhar dinheiro não, irmão. Sabe qual é o alvo principal ali? Evangelizar, trabalhar para o teu Senhor. Às vezes você entra em determinado lugar, nenhum convite. Eu me converti, eu era adolescente. Eu me lembro quando cheguei na igreja, o reverendo ensinando sobre evangelismo, ele falava assim, irmãos, você pode fazer, se você tem o evangelismo fasear, que você vai lá falar da campanha, levar o prospecto. Quer dizer, você não faz nem o fasear. Não vai nem levar Quer dizer, entrei numa loja, oportunidade. Você vê, eu acompanhei o reverendo agora, né, recente, nesse café com a subsecretária. O assunto era Cristo. Você imagina se a pessoa fica muito impregnada, né? Não, porque eu estou com a subsecretária. Mas qual o interesse do nosso reverendo? Jesus. E ontem, conosco aqui, o nosso reverendo falando sobre, botou aqui o pastor Evandro e a missionária Daiane para contar como foi o discipulado, que eles vieram fazer o discipulado, que foi proposto naquele evangelismo. Quer dizer, o assunto não pode ser outro. Então, os crentes de Antioquia, quando chegavam em determinado lugar, é Cristo. Eu sempre trago a pastora Cristina como um dos exemplos clássicos de entrar nos lugares e ali depositar Cristo. Quer dizer, seja uma loja, seja um táxi, seja, sei lá, você vai na padaria? Vai. Você vai no mercado? Vai. Ali tem pessoas?
Tem. Ali tem caixa? Tem. Você vai comprar, vai numa loja comprar uma roupa? Vai. Quer dizer, nós temos um ciclo social. Agora, se incomode. Isso aqui, nós tínhamos que ter isso aqui como a máxima das nossas verdades. Incômodo. Sair daquele lugar e você nem o fasear fez. Você nem convidou para as reuniões de que Deus está operando tanto aqui, curando pessoas aqui. Você não, já leva, irmão, o reverendo tem ajudado nós pastores, o seguinte, nós temos um kit que a gente não pode deixar de levar para onde vamos. Um deles é o prospecto. Um deles você tem que estar junto para poder evangelizar. Quem está entendendo? Aí o trabalho dos crentes em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja mãe. Chegou aos ouvidos. É igual aconteceu agora. O trabalho do pastor André, junto com outros integrantes da missão do esporte, em Salvador, chegou na igreja mãe. Chegou na igreja mãe. Os burburins dos conversões, os burburins dos milagres, chegaram aqui. Por que chegou? Porque teve alguém que trabalhou. Se não trabalhar, não chega nada aqui. Se não trabalhar, nunca vai chegar nada. Chega aqui. Aí quando chega aqui, o Espírito Santo vai dar o presente. Porque eu acredito, pela satisfação dos vídeos que nós vimos no rostinho deles, de receber o reverendo e a pastora Cristina lá. Lá. E aí, assim como a igreja mãe envia agora homens de Deus a Antioquia, o Espírito Santo enviou o nosso reverendo lá em Salvador. Enviou lá, e vocês viram o vídeo aqui do que Deus havia feito. Então, nós precisamos, aonde nós estamos agora, aonde você está assistindo, nós que estamos aqui, precisamos que o barulho das conversões cheguem aos ouvidos da igreja mãe. E precisamos nós da igreja mãe chegar aqui agora, nós, ao trabalho, né, que nosso trabalho aqui também é árduo e é grande. Nós temos aqui, você vê, o Rio de Janeiro, são quantos municípios? 92 municípios. Você vê, nós temos trabalho no Rio de Janeiro, então isso precisa chegar aqui, aos ouvidos. Mas quando chegará? Quando houver trabalho. Porque quando chega, os apóstolos resolvem então enviar a comitiva, enviar um homem de Deus lá na Antioquia. É tão gostoso quando, imagina, você está em determinado lugar e Deus está operando, está manifestando a graça de Deus ali, aí daqui a pouco chega aqui aos ouvidos da Jerusalém, aí o reverendo vai mandar alguém, né? Manda alguém. Olha, vai lá, pastor Evandro, vai lá ver se lá é uma Macedônia. Né? Mas por que acontece isso? Porque alguém trabalhou. Se não trabalharmos, não chega barulho nenhum. Se não trabalharmos, a gente só reclama. Ah, eu estou sozinho. Ah, tem que ter alguém para me ajudar. Mas o maior ajudador do evangelista, sabe quem é? É o próprio. O Espírito Santo, porque se você quer milagre, você tem dele. Se você quer renovação, você tem dele. Se você quer poder, você tem dele. Do Espírito. Não vai se encorando em alguém, não. Vou no Espírito. Espírito Santo só vai comigo, me dá a palavra de sabedoria. Não é assim que a coisa acontece. Amém, gente? Quer dizer, então os apóstolos resolveram então enviar uma missão a Antioquia para verificar o que se passar. Aí vão escolher, nós vamos entrar na vida, na história dele, nos próximos intervalos, se Deus permitir, vão escolher Barnabé para essa missão. Aí no capítulo, você está no capítulo 11, no versículo 21, diz assim, a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu, olha aí. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava onde? E enviaram quem? Até Antioquia. Aí é legal, né? Porque imagina, que glória, né? Aí as coisas estão acontecendo. Só que lembra, assim, eu não sei se, eu queria que o Espírito Santo abrisse nosso entendimento, é uma das orações do reverendo, abrir aquele que está ouvindo, abrir a mente. Estamos numa cidade que não é judia, uma cidade gentílica, então a hostilidade é certa. Hostilidade é certa. Mas o Barnabé vai agora, você imagina, aí quando ele chega lá, gente, olha que coisa gostosa, 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus,
se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permaneçam no Senhor. Por quê? Porque o segredo para uma vida vitoriosa é permanecer em Cristo. Ele não manda permanecer, permaneçam num encontro de casais, permaneçam num café que vai ter a tal hora para os adolescentes, permaneçam no encontro no sítio. Não, ele diz, permaneça no Senhor. Permaneça em Cristo, porque é isso que vai nos firmar na palavra. Amém? Amém? Isso vai nos firmar. E legal, porque quando ele chega, é aquilo que o nosso reverendo tem nos ajudado, ser vibrador, ser alguém que exulta. Você imagina que ele chega lá, ele se alegra. O homem, quando olha a graça, e quando essa expressão graça, favor, você imagina Deus começar a agir, a gente já tem um vislumbre. Lembra de Pedro pregando ao gentil Cornélio? E quando a graça de Deus e o Espírito cai sobre todos eles, imagina os judeus que estavam ali com Pedro, meio embabacado, olhando aquilo, agraciado. Aqueles homens gentios, agora falando em outras línguas. Aleluia! Você imagina a graça? Agora é esse homem, ele chega naquela cidade, uma cidade que eu li para vocês aqui, eles eram promíscuos, eles tinham tudo de ruim, mas quando o evangelho ele entra no coração da cidade, aquilo que é ruim vai ser transformado. Gente, isso é a maior graça do evangelho, por isso você não pode de maneira nenhuma impedir que alguém ouça o evangelho. Você não pode de maneira nenhuma caracterizar que pessoa que ele não tem mais jeito, porque olha, só olhar para nós. Nós tivemos jeito, então qualquer pessoa tem. Qualquer um vai ter jeito. E aí a graça de Deus vai se manifestar. Glória a Deus. E é interessante que Barnabé, então, percebeu que ali se abriria, diante dele, um campo frutuoso para o trabalho evangélico, para o evangelho. Agora, ele percebe, e nós vamos ler isso aí depois, a necessidade de um discipulado forte. Vamos precisar formar esses novos. Vamos precisar produzir Cristo nele. No versículo 23 diz assim, o qual chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos com firmeza de coração, permanecesse do Senhor. Porque ele era homem de bem, nós vamos entrar nisso depois, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, buscou Saulo, e achando, conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamado de quê? Foram os discípulos chamados de cristão. Aqueles aprendizes, aqueles alunos de Cristo, a primeira vez foram chamados ali, de partidários. Quem são esses? Não, o modo de vida, a maneira como você fala, a maneira como você age no meio dos não crentes. Você é um cristão, porque você se parece com Cristo. Antioquia, meus irmãos, é maravilhoso. Por quê? Nós temos ali esse apanhado, nós temos esse apanhado aqui, de Antioquia, e nós vamos ver que após a morte dos apóstolos, a igreja ela continua em Antioquia. E Antioquia produzirá outros homens de Deus valentes, arguidos na Escritura. Isso mostra que em qualquer lugar que formos, ali pode ser um campo que Deus vai utilizar para grandes coisas. Para grandes coisas. O nosso reverendo sempre conta sobre a igreja de Osasco, que anteriormente, a liderança anterior ao pastor Humberto, era sempre, não dá, olha, não pode, domingo de manhã não dá porque tem feira, porque o pessoal isso, trabalha aquilo, mas aí o reverendo forma um Barnabé, forma um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e que chega lá, muda o quadro da cidade. E Osasco hoje é uma potência e realidade. A gente fala que
O pastor Humberto é o número 2, né? Depois do nosso reverendo. É um exemplo para nós, pastores, de fidelidade, de amor, de entrega, de devoção. E ele tem, sabe quantos aninhos? Hoje, eu soube ontem, o reverendo falou ali na sala. 81. Mas quem olha assim o pastor Humberto, né, quem convive com o pastor Humberto, você olha o pastor Humberto com uma força. Não, você vê ele assim com aqueles homens, a força daqueles homens da Bíblia, né? Você quando lê a história de Abraão, você vê Abraão ali com 100 anos, 120 anos, 150 anos, com uma força violenta. Aí você olha para o pastor Humberto, você vê essa força, essa graça de Deus sobre a vida dele. Quer dizer, um homem de Deus formado aqui, que o nosso reverendo formou, que todos nós somos obra e fruto de formação, é claro. Quer dizer, Deus o abençoou. Amém? Glória a Deus. Deu o tempo? Alô, tá? É interessante dizer que, por exemplo, quando a gente vê os acontecimentos, né, de missão, de evangelização, é que essas pessoas, né, por exemplo, falando agora do avivamento a partir de Cianorte, né, Salvador, etc., como é que eu digo? Essas pessoas, o que você observa nesses instrumentos, né, nesses nossos cooperadores, é que simplesmente eles são focados. Eles não, eu percebo, a gente percebe, estuda, né, analisa muito, níveis nossos de obreiros, quando eles vão desfocando, entende? Quer dizer, começa a ter uma espécie de esquizofrenia, a mente começa a ficar partida, né? A esquizofrenia entre querer fazer o que sempre fez, a obra, mas entre outros interesses ou outras áreas que começa a distrair sem admitir que está distraído, né? Normalmente as pessoas não admitem que se dividiram dentro da mente. Então, o que se percebe nesses homens como Barnabé, como Paulo, né? E todos esses assim, é que eles, né? Primeiro, essa é a coisa mais importante. Então, não vira secundário por causa de um aspecto familiar, por causa de um aspectos outros. Há uma série de coisas que as pessoas, normalmente, não manifestam o potencial que tem dado por Cristo na conversão, produzido por o Espírito Santo, porque são divididas. Eu não ando dizendo que são divididas, não é isso? Mas a entrega, o quebrantamento, o assunto, a conversa. O que é que eu mais converso? O que é que está em torno da minha conversa? O que é que mais me interessa? O que é que mais me interessa? Então, a gente deve assim ajudar os irmãos, os líderes de projeto, o Exército de Deus, pastores, que tenhamos muito cuidado, o que é que nos motiva, o que é que continua tão interessante para nós, o que já foi interessante do início do ministério, ou do início da conversão, ou do início da chamada, continua tão interessante, ou perdemos o primeiro amor. Aquela máxima lá no Apocalipse, tenho contra ti, apesar de você ter coisas boas, todo mundo tem boas coisas, mas você perdeu o primeiro amor, o amor que está numa vigília, uma consagração, né? Um amor que está no projeto jovem, adolescente em ação, né? Entendendo? Vem aí uma grande escola bíblica em julho. Não, eu já estou dentro, né? Seja presencial ou online, mas eu estou dentro, não vou ficar de fora dessa grande escola bíblica. Eu não vou. Então, o que é que se tinha? Como é que era antes o coração, né? Mas alguma outra coisa te desviou a tua mente, ficou a mente partida? Está fora, mas não está por dentro? Entendendo? Amém? Quer dizer, convivendo, a fundamento, que a gente
ensina desde que chegou no Gramacho, e depois as etapas, e depois fazendo a leitura geral de pessoas na Bíblia e também na história, é que se deixa de prestar atenção e de se comprometer poderosamente com Jesus Cristo, né? E todos esses que estejam frutificando, a coisa é muito simples, né? A coisa é muito simples. O coração está cheio, o Espírito Santo está dominando. E não é que sabe falar tanto bem ou não sabe falar tão bem, não é? Não é que sabe que tem muita cultura ou não tem cultura, porque, na verdade, o grande apóstolo São Paulo, ele diz, a minha pregação é a minha palavra, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Entendeu? Então, você pode ter um grande cérebro, mas não ter um grande coração. Verdade. E aí, como é que vai ficar? Né? Então, e, além do mais, a mensagem é a mensagem da cruz. Quer dizer, o apóstolo São Paulo, ele prega essa mensagem. Então, quer dizer, vai lá, o pastor Humberto está lá daquele jeitinho dele lá. Né? Aquele jeitinho dele lá, quer ver o Senhor glorificado. Eu gosto de alma, sabe, reverendo? Eu amo almas. Sabe? Ele fala assim mesmo. Né? Uma alma ser salva, uma alma ser salva. Aí ele começa. Também ele gosta de fazer um desafio. Né? Desafio, todo tempo ele tem desafio lá na igreja de Osasco. Para as mesmas pessoas. Ele desafio para as mesmas pessoas, porque ele olha para aquele que salvou aquelas pessoas. Aleluia! E depois, o comprometimento que ele tem com a igreja mãe é algo admirável. Né? Eu cheguei lá, ele falou assim, olha, não sei se foi segunda-feira, né? Ele falou assim, mandei 6.000 para a sede. Mandei 6.000 para a sede. Ele tem um comprometimento com a igreja-mãe tremendo. Né? Quer dizer, lá em Salvador, né, como você fez aí na pregação, eu e a pastora Cristina, a dupla aqui, foi lá, né, e desde que a gente chegou no aeroporto e hotel, só ministração. Ministração para um casal, o Carlos e a Bianca, que estavam saindo do hotel para ir para o aeroporto, para a volta para Portugal, né? Para a volta para Portugal. Foi um momento ali com o Mateus, com a Rawane e o pastor André. O pastor André, extremamente quebrantado, chorando pelas histórias, pelas almas, né? Quer dizer, altamente focado. Quer dizer, focado. Agora, as palavras são simples. As palavras ficar firme com Jesus, vamos fazer um discipulado, é isso aí, não tem... É o que todo mundo aqui sabe. Aí tem os que fazem e os que não fazem. Entenderam ou não? Todo mundo sabe disso, tem que ter foco. Né? Então, eu sempre digo, prega a palavra do púlpito, né? Irá, ri, ró, rua. Isso não tem outra coisa, não tem muito mistério, né? Então, por exemplo, lá agora em Salvador, foi batizado o Juninho, o Juninho Capixaba, né? O Juninho tem vários Juninhos, a gente embola, troca de Juninho. Mas esse é o Capixaba, né? Que conversão, né? Mas é uma coisa que vai acontecendo. Quer dizer, se a gente internaliza isso aqui, não tem mistério, né? Eu diria que, em tese, ninguém aqui tem que pensar, eu tenho que aprender isso com o fulano. Não tem. Está aí, ó. Há anos que é dado na Bíblia, quem foi ou quem vai, mas vai focado, as coisas vão acontecer. Né? Aí, quer dizer, é mais tempo de oração, mais tempo de consagração, quer dizer, esse vício da internet miserável, né? A pessoa se liberta disso, né? Porque quer ter visões de Deus, quer chegar lá mais em cima. Quer dizer, na verdade, é viver Atos dos Apóstolos hoje. Né? Viver Atos dos Apóstolos hoje. Que Deus abençoe, né? Eu acredito que todos que estão fazendo o seminário estão ganhando um reforço muito grande, porque todo mundo deve abrir a casa, deve procurar casa, quer dizer, famílias, obras pioneiras, né? Quer dizer, eu sinto uma falta, eu chego e falo assim, meu Deus, por que muitos desses nossos obreiros, né, não procuram o pastor e diga, pastor, me dá a cobertura, olha, aquele bairro ali assim, né, me abençoa, ou me treina, ou um curso. A obra pioneira, minha gente, obra pioneira. E Duque de Caxias mesmo tem tanto bairro que todo mundo deveria falar, poxa, aqui tinha que ter um projeto, depois uma congregação,
depois uma igreja filial. Todo lugar, quer dizer, né? E as coisas vão acontecendo, quer dizer, esse pessoal que chega em Antioquia, o pessoal que foi disperso, né? Quer dizer, fugindo, escondendo, a perseguição está agraçando aqui em Jerusalém. Meu Deus do céu, a gente estava gostando de estar aqui em Jerusalém, teve o Pentecoste, tem tudo aqui, os apóstolos principais estão aqui, e tal, etc., né? Mas, o que acontece? O Senhor falou, mas eu falei que era Jerusalém, Judéia, Samaria, que eu fiz na terra, então toma a perseguição. Né? Então, vai se espalhar, mas vai se espalhar levando a missão. O que deve ser feito, né, continuamente por qualquer igreja que queira justificar o nome de igreja evangélica. Né? Então, tem que ser isso e com a graça de Deus, até Jesus voltar, nós vamos estar batendo aqui nessa linha, né, que vem batendo ao longo dos anos, e esse seminário de Atos que está fluindo, né? Que está fluindo. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, né, que essa graça de Deus sobre o nosso reverendo. E nós vamos dar um intervalo e a gente vai voltar, porque Antioquia não acabou, tá? A gente vai falar ainda muito sobre Antioquia hoje ainda. E aí a gente volta daqui a pouco. Sim, senhor. Tá? Tem lá no Espaço Gourmet um café, um pão, e vamos fazer uma oração. Amém. Vamos orar para que o Espírito Santo tenha liberdade em agir em cada discípulo, como ele fez com Ananias e com Barnabé. E conosco. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor,